Oi, oi, amigos cerveleiros, que assim como eu, estão sempre com a cara na TV, no celular, no notebook. Vocês estão bem? Aqui é o Gabs, aqui é o TVlândia, seu podcast sobre coisas de TV. Antes de começarmos a falar sobre o episódio de hoje, eu quero que, se você esteja escutando esse podcast pelo YouTube, se inscreva no canal, curta e compartilhe esse episódio. O podcast você também encontra em todas as plataformas de streaming. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, no Twitter, @TVlândia com dois As, e no Instagram, @TVlândia com dois As. Bora começar o episódio? Brasil! Finalmente finalizamos a terceira semana de BBB 23, que já aconteceu o paredão da semana, mas antes da gente falar dessa formação de paredão, vamos fazer essa recapitulação, né? Vamos comentar desde segunda-feira, desde a saída do Gabriel. Olha, então, na segunda-feira, que foi o dia 15, aconteceu o jogo da discórdia. E essa prova foi uma prova assim, gente, que eu achei bem mais ou menos, porque como tinha acontecido coisas graves na temporada passada, onde a Maria, por impulso ali daquele momento, deu pra ver sim que ela tava com raiva que naquela hora ela acabou dando aquela baldada na Natália que gerou a expulsão da Maria. Então, eu acho que a Globo entendeu que mesmo esse jogo, né, o jogo da discórdia, ele precisa ser inflamado, né, ele precisa causar confusão, mas ele também tem que respeitar os direitos humanos. Então, a Globo, né, a TV optou em trazer um jogo, mas que a dinâmica em si não era executada pelos participantes. Então, como que era? Vou explicar, né, para quem perdeu ou para quem assistiu mesmo. A gente viu que primeiro já foi pedido para a casa inteira formar três grupos, o que para mim já foi algo bem legal, que o programa precisava dessa quebrada nesse nós contra eles que tava, né? Era um quarto contra o outro. Então no jogo da discórdia já provocou essa quebra, o povo já se separou, que foi importantíssimo aí. Então primeiro já formou os três grupos para participar da prova. Aí, quando as pessoas iam lá para fora, para a área externa, a gente conseguia ver, então, a cadeira onde o povo ia ficar sentado e lá para frente tinha tipo um tapete, né, um picadeirozinho com duas cadeirinhas, cadeiras de plástico, e atrás dessas cadeiras tinha dois dames e duas mesas de bolos. Esses bolos seria uma prova de torta na cara, estilo passo a repassa. A única diferença é que não eram os participantes que iam dar a bolada no povo, mas sim os dames. Eu acho que, como a dinâmica não ia ser executada pelos participantes, ela não deveria existir. Eu acho que perdeu toda a magia e toda a importância da dinâmica. Porque a gente queria ver o povo dando tortada na cara dos outros. E se a Globo ela não queria que ninguém se machucasse, dava para fazer outra prova, então, como é, jogar, assim, puxar uma cordinha para cair a água, ou jogar alguma coisa de longe. Tinha coisas mais divertidas e mais seguras para ser feito. Eu acho que esse modo de fazer outra parte, né, outro elemento que é os dummies fazer as ações, acaba perdendo a magia do reality ali. Eu acho que os dummies entraram muito na prova. Então, era melhor não ter essa prova de torta na cara. Porque como a gente viu que eles nem não puderam usar, então era melhor nem ter feito. Porque até igual, vamos pensar no passo repassa, clássico do SBT. Quando os participantes dão a torta na cara no outro, eles não só fazem na cara, já aproveita, já mela cabelo, já mela um monte de parte. Então a gente vê que tem um a mais, tem algo mais divertido. E os dubs estavam fazendo bem devagarzinho, bem fraquinho no rosto. Tudo pra não evitar aquela situação que aconteceu com a Maria. Assim, eu entendo que a gente com certeza não quer que repita essa situação de novo, né? Que foi uma agressão, foi feio o negócio. A Natália, assim, ficou até abalada um pouco, se eu me lembro, né? Não tenho nem certeza mais.
Mas assim, eu sei que ninguém quer repetir essa situação de novo, mas existia outras formas de fazer uma prova mais interessante. Então, ó, na prova, o participante ia para a cadeira e lá ele escolhia duas pessoas. Uma pessoa ele escolhia como alvo e a outra pessoa ele escolhia como menos confiável. Aí dava a tortada, essa pessoa se defendia se ela queria sim ou não. Senão ela podia não falar nada. Foi uma prova um pouco longa. Tem assim, eu acho que às vezes eles passam muito, sabe? O tempo da prova da Discord acaba ficando até um pouco cansativo. Mas assim, o que vale a gente destacar, o que foi interessante mesmo, que o Fred Nicásio meio que se embananou numa parte com o Sapato e com o Bruno e com a Amanda, porque quando o Fred tinha ido para aquele quartinho junto com a Marília, quando eles tinham sido eliminados, eles estavam esperando, eles estavam lá acompanhando a casa. E quando o Fred voltou, ele meio que jogou para Bruna que a Amanda e o Sapato estavam falando mal dela, estavam planejando alguma coisa, e quando ela entrou, eles mudaram de assunto. E o Fred usou isso para jogar, para inflamar o jogo. Só que ele não usou da maneira correta. Ele usou assim, só como disse-me disse. Ele tentou causar uma confusão. Aí, na hora de ser questionado e perguntar o que que ele escutou, ele não falava o que era. O que pra mim foi pior. Era melhor ele ter falado alguma coisa, pelo menos assim, um tiquinho, não nem precisava fazer a informação completa, mas ele tinha que dar uma justificativa, porque quando ele fica em completo silêncio, quando ele não fala nada, eu acho que a situação fica pior pro lado dele, porque fica muito na cara que ele tá mentindo. Então, se pelo menos ele falasse alguma coisa, falasse, ó, olha, Bruno, eles falaram isso, e falasse, deixasse claro, seria melhor do que não falar nada. Deu para entender que essa tática dele foi porque ele não lembrava de mais nada, né? Porque ficou tanto tempo lá e passou tanto tempo que ele acabou esquecendo. Então, como ele não tinha o negócio na cabeça, não tinha essa segurança, era melhor ele não ter inventado nada, porque eu acho que foi pior pro jogo dele. E essa mesma situação com o Bruno. Ele falou que o Bruno tinha dito alguma coisa, tinha falado alguma coisa, mas na hora que o Bruno falava, então conta o que eu disse, fala o que eu disse, ele não falava nada. Eu acho que ele acabou se complicando aí. E deu pra ver que o grupo dele, né, olha diferente para partir dessa situação, porque a gente vê que ele só tentou inflamar um assunto, ele não trouxe nada. Se ele tivesse trazido alguma informação mesmo, seria um jogo melhor. E outro ponto que foi engraçado, né, mas nem tanto, mas foi que a Globo fez toda essa dinâmica pra ninguém se machucar, pra ninguém cair, mas o Fred acabou caindo, ele escorregou. Não é um momento de dar gargalhada, mas foi o momento mais divertido com a proposta da dinâmica. Né? Como a dinâmica ficou bem rígida, ver ele escorregando foi o momento mais divertido. Não aconteceu nada com ele, não se machucou e continuou bem. E foi isso, gente. Essa dinâmica foi mais ou menos. Olha, pra mim, o jogo da discórdia, ele precisava ser mais rápido e podia se concentrar só no ao vivo. Eu acho que quando ele vai pro pay-per-view, acaba demorando mais ainda e a gente precisa de jogos rápidos. Então a gente precisa daquele calor do momento, a gente precisa de um jogo acelerado, porque quando o jogo demora muito, ele fica subindo e descendo. Então tem momentos de emoção e tem momentos chatos. E foi isso, o jogo começou chato, teve um momento interessante, depois ele fica chato de novo. O dia 16 foi o dia da eliminação, onde o Gabriel ele foi eliminado, mas gente, ele foi eliminado com apenas 53,3%, o que pra mim foi uma surpresa. Eu achei que toda aquela confusão, toda aquela questão que tinha acontecido com a Bruna, quando a gente falou de assédio, quando o Tadeu falou de relacionamento, ia ser um peso maior, mas claramente não foi. E é com esse tipo de informação, é com esse tipo de resultado que a gente vê a diferença e o peso do público da internet, né, o público que está nas redes sociais, pro público que está assistindo no sofá, que são públicos totalmente diferentes.
Porque na internet, especialmente no Twitter, que é a rede que eu mais gosto, a gente vê que o Gabriel tava 100% eliminado. Tava uma manifestação muito grande para tirar ele, ainda mais pensando nas falas que ele fez mesmo, né, no comportamento dele dentro da casa. E antes da eliminação acontecer, ele tinha feito outra fala bem problemática também, falando do cabelo do Bruno Gaga, né, falando que o cabelo dele parecia o carpete, que essa fala já joga no peso com do assédio da Bruna, então a gente já escala, já estava muito inflamado toda a situação, ele só estava produzindo falas muito ruins e muito problemáticas para ele. Não tinha como ele ficar. E já pegando um gancho que eu assisti também na hora do VT, com a galera do Dia Studio. E o Fi falou uma coisa, o Fi não, o Edu, falou uma coisa que eu já tinha falado aqui dentro de casa também. Se o Gabriel não tivesse sido eliminado, provavelmente ele ganharia o programa. Porque a gente vê que essas questões, elas são muito delicadas e são frágeis. Então, ou a gente consegue eliminar a pessoa, ou ela consegue reverter toda essa situação e se tornar vitorioso. Então eu senti que estava muito por pouco. 53 para um paredão triplo é uma porcentagem muito baixa. A Domitila ficou assim, quase para a par com ele, então seria muito arriscado ela sair também. Mas assim, por um ato de milagre, né, o povo de casa conseguiu ainda um pouquinho entender que era necessário ele estar fora, que ele precisa estar aqui fora para entender o que ele disse, para entender as falas dele e para ele se tornar um homem melhor. Porque a gente tem que pensar assim, todo mundo merece esse voto de confiança, esse voto de mudança, porque eu gosto de pensar da seguinte maneira: a pessoa teve o comportamento, ela não é. Então, ele teve um comportamento duvidoso, ele teve um comportamento bem problemático, mas isso não define ele como pessoa. Então, a gente tem que torcer por uma mudança. Eu acho que sendo eliminados é a melhor resposta para ele ver como ele foi dentro da casa, para ver suas falas, para ver a reação do público, para entender mesmo, para assim ele conseguir melhorar, porque quando ele estava dentro da casa, ele fica falando que ele estava aprendendo, estava melhorando. Eu super acredito nisso, que ele sim estava aprendendo e estava melhorando, mas não é uma melhora tão significativa como se ele estivesse aqui fora com um profissional orientando, porque é nesse momento que um profissional tem que ser ativado. Então a gente precisa de um profissional, de um psicólogo, de alguém que acompanhe ele e explique para ele qual foi a situação que aconteceu, porque igual até a Aline falou dentro da casa, ninguém percebeu. Então, quando a gente está dentro da situação, fica muito difícil a gente entender o que a gente errou. E, igual a Bruna estava se martirizando porque ela não tinha entendido, eu também sei que ele também não entendeu o que ele fez. Então, ele precisa entender para ele mudar por completo. Então, essa eliminação foi necessária. E é isso, gente. Ele precisava ser eliminado. Não tinha chance nenhuma dele ficar pela internet, mas pro público de casa, né? A gente viu que ele tinha uma esperança aí. E que engraçado, né, gente? A gente vê a diferença da galera que vê pela internet, a galera que tá no pay-per-view e a galera que tá no sofá. São realidades totalmente diferentes. A gente precisa tentar encontrar essa união, para pelo menos a gente conseguir ter um vencedor decente, né? O dia 17 foi o dia que aconteceu a festa do líder. Como o Sapato, ele era o líder da semana, ele teve uma festa inspirado com a profissão dele. Então a gente viu uma festa com tema de lutador. O que não sei se eu gostaria dessa festa nesse momento. Eu acho que eles podiam ter brincado com isso, né? Com o nome deles, é Cara de Sapato. Tipo Tap Flap. Mas é claro que, né?
criança anos 90 que cresceu criança viada, que assistiu Castelo Rá-Tim-Bum, eu penso nessa referência, então eu queria isso. Mas o tema da festa de lutador, né, é super a cara dele, né? A profissão dele é a vida dele. E o que a gente pode destacar que aconteceu na festa, que a gente teve um momento bem bizarro da Domitila falando que amava o pai da Bruna, que foi assim, a Domitila, ela tem umas falas, gente, desde quando ela soltou que você é farinha, pra mim tudo mudou, a minha percepção sobre ela. Ela tem umas falas meio desconectas com a realidade e por isso que ela é tão divertida. Eu acho que ela tá até na linha tênue dos participantes, ou ela tá incomodando muito, ou ela tá sendo muito divertida. E ela soltar isso assim, que ama o pai da Bruna, assim, do nada, gente, é bem engraçado. E pior que isso é a cara dela, né? Ela falar esse tipo de coisa. E outra coisa, né? Falar de outro participante. O Ricardo, o Alface, ele tá sendo um participante que tá incomodando muito a casa. Ele tá um participante assim que parece que ele tá vivendo no limite. Ele tá pronto pra arrumar confusão. Foi a confusão lá de furar a fila na hora do banheiro, teve a confusão da frigideira suja, teve um negócio lá no dia do paredão mesmo, né? No dia da eliminação. Não, no dia do jogo da discórdia, teve um negócio por causa de um boné, viu? Ele tá inflamado, ele tá assim, ao ponto de fazer besteira, literalmente, porque ele tá sendo um participante que vai acabar se queimando muito com o grupo dele por causa dessas atitudes, porque qualquer coisinha ele tá transformando em um super evento. Então, ele tá se colocando em situações que ele não precisava estar se colocando na terceira semana, porque por enquanto a pessoa ela tem que jogar não como planta, mas ela tem que ter um jogo mais safe. Então ela não precisa se arriscar tanto, porque ainda tem muita gente. E quando ele faz isso de brigar por causa de boné, brigar por causa de frigideira suja, fazer assim, ele tá inflamado, ele se coloca como alvo, o que é burrice, né, gente? Pra terceira semana, dava pra esperar mais um pouco, a casa tá lotada ainda. Ele tá colocando um alvo desnecessário em cima dele. O dia 18 foi o dia que aconteceu a prova do líder. Gente, e eu confesso aqui pra vocês que essa semana eu acabei não assistindo a prova do líder e nem a prova do anjo. Então vai ser assim com muita ajuda dessa thread do tracklist, porque eu já tinha falado até no primeiro podcast que eu acompanho, claro, na TV pelo pay-per-view e também eu vejo a track deles, né, a thread do tracklist. Eles são incríveis. Então, na questão das provas, é ele que vai estar me ajudando. E a gente vê que então na prova do líder o vencedor foi o Gustavo, mas foi por pouco também, né, gente? Porque ele teve um momento que ele foi desclassificado. Aí depois de uma revisão, viu que. Aí, essa parte eu vi na internet. Nessa parte eu tava vendo pelas tags. Que estavam achando que ele tinha pisado fora, né, de alguma coisa. Aí ele tinha sido desclassificado, mas depois confirmaram lá com as câmeras e viram que não. Então ele ficou como vencedor. E olha que interessante. Que o Gustavo ele é o participante que já aconteceu isso pela segunda vez com ele, que ele foi desclassificado de uma prova, né? Que ele foi desclassificado da primeira prova do primeiro dia, né? Quem lembra daquela prova lá de ficar olhando aquele negócio lá da Globoplay? Ele foi desclassificado daquela prova também, teve uma revisão e depois ele voltou para a competição. Então, ou ele é muito cagado ou ele é muito azarado para isso estar acontecendo com ele. Na primeira vez, ele não teve tanta sorte porque ele não venceu, mas nessa a sorte mudou e ele acabou se tornando o vencedor e virou o líder. Por ele ter virado líder, ele então levou para pro VIP a Kay, o Fred Nicásio, o Christian, o Mosca, que é o Gabriel Pantanal, né? O César e a Marvila. E deu pra notar uma coisa, gente, que agora que ele tá como líder, ele não gosta muito que as pessoas ficam lá no quarto do líder, que ele até ficou incomodado com o Gabriel.
de estar subindo e comendo as coisas dele. Eu acho que eu também ficaria bem incomodado, sabia? Porque quando a gente pensa na competição, como só tem essa casa do Big Brother, é uma casa grande, mas ao mesmo tempo, para a quantidade de participantes, ela fica muito pequena. Então pensa em 2 quartos, tudo amontoado de gente. Então é um alívio você virar líder e ter esse momento para você relaxar lá em cima, né? Ter aquele quarto gigantesco só para você. Então eu ia ficar muito. Ai, que sono. Ai, gente, que soninho deu, né? Mas calma, vamos na fé. Então é um alívio para ele ter esse quarto só para ele, esse quarto bem espaçoso. E as pessoas que estão no VIP com ele estavam meio que se aproveitando dessa situação, né? Bem entre aspas, que o Gabriel foi lá, comeu todo o negocinho que tinha para comer e ele ficou irritado. O Gustavo ficou irritado. E até teve esse negócio de deu uma desculpa pro Gabriel não entrar, porque não queria que o povo ficasse lá. Então eu entendo um pouco ele, porque se fosse eu dentro da competição, ai, esse momento não ia ter aliado. Eu ia querer ficar sozinho pelo menos uma horinha lá dentro. Sinceramente, gente. Eu ia pedir um pause. Sabe aquele momento que você precisa se reconectar com você mesmo? Então eu ia ficar. Gente, eu tô bocejando muito. Mas vamos pra frente. Eu ia ficar assim, eu ia pedir esse momento pra se reconectar comigo mesmo. Eu ia querer ficar pelo menos um tempinho em silêncio no quarto do líder, né? E aproveitar um pouquinho. O dia 19 foi o dia de mais uma festa, né? Mais uma festinha. E foi a festa da Simone, que é a ex-Simone Simaria. Que eu não vi, gente. Também não vi a festa, só vi, acompanhei essa parte pelo Twitter mesmo. E a gente consegue destacar uma coisa. Que foi nessa festa que o Bruno, eu acho que ou foi por causa da bebida, ou porque ele tava muito animadão, loucão mesmo, que ele extrapolou muito. E ele tava muito assim em cima do Gabriel Mosca, Gabriel Chiquitita. Viu que o Bruno perdeu a linha aí, ele tava meio que se esfregando, tava abraçando, tava fazendo um Paranauê muito em cima, tava muito insistente. E foi por esse comportamento que até subiu uma tag sobre assédio. O que é muito interessante a gente ver quando fala sobre isso. Porque quando acontece entre homem e mulher, fica até mais claro para todo mundo enxergar o assédio. Mas quando é uma relação onde são pessoas do mesmo sexo, quando é homem com homem, mulher com mulher, a gente não consegue identificar muito bem sobre essas situações. Então a gente vê até que fora, como tá todo mundo assistindo pela TV, internet pay-per-view, a repercussão ela é maior. Mas dentro da casa mesmo, a gente não vê tanta movimentação, o povo entendendo muito bem sobre o que está acontecendo. Porque se fosse um homem extrapolando e fazendo o que o Bruno estava fazendo com uma mulher, todo mundo ia conseguir enxergar mais fácil, mas como não foi, então meio que passou batido ali dentro. Estavam até levantando assim, será que o Tadeu podia falar também, meio que interferir? E não falou, não interferiu. Eu entendo por quê, porque como aconteceu ali e ninguém percebeu, e também a movimentação na internet também não foi tão. Aconteceu, mas não foi assim tão forte como tinha sido com o da Bruna. E, mais uma vez, por aquela questão onde as pessoas elas não conseguem enxergar muito bem e até tem pessoas que não conseguem nem validar como aconteceu, né? Tem gente que não acredita que isso acontece de assédio entre pessoas do mesmo sexo. Então não teve esse buzz tão forte. Mas assim, foi muito importante pra gente ver que o Bruno ali extrapolou. E viu que ele dançou em cima da mesa, se arreganhou, tentou beijar meio que à força, assim, aí foi feio o que o Bruno fez. E depois que fica sóbrio, esquece de tudo, né? Lembra de nada. Então, esse povo precisa maneirar na bebida, precisa dar uma controladinha, porque deu pra ver que a edição ali naquele momento, pelo menos agora,
deixou isso acontecer e não falou nada. Foi uma pena. Acho que precisava talvez falar, né? Puxar alguém de canto, alguém apontar essa situação. Seria importante, né, gente? E como teve o show, viu que o Fred ficou incomodado com o comportamento do Bruno durante o show. Que ele parece que beijou a mão do dançarino da Simone, não sei. Ele tocou no dançarino da Simone. E o Fred Nicásio, gente, pra mim, eu acho que ele tem umas falas muito problemáticas em relação ao Bruno. Desde quando ele falou que o Bruno era caricato, deu pra ver que ele tem um tiquinho de homofobia. Tem uma homofobia internalizada no Fred, pelas falas que ele faz com o Bruno. Porque ele critica muito como o Bruno se expressa, a aparência do Bruno, porque tudo o Bruno tá estragando a classe, tudo o Bruno é a bicha chata. Então acho que o Fred precisa fazer essa análise, entender o que tanto incomoda no Bruno, né? Porque isso tem muito a ver com ele também. Porque o Fred é um participante muito egocêntrico, gente. Muito mesmo. Ele é o melhor, ele é o mais bonito. O programa é sobre ele. E isso é muito problemático. É divertido pro público, né? Mas se a gente for prestar atenção pra valer, é extremamente problemático. E ele tem o que contra o Bruno? Contra o Bruno. Mesmo ele falando que não tem, mas ele tem sim. Ele detesta o Bruno. E eu acho que é por causa dessas questões. Do Bruno conseguir ser o LGBT que ele não é. No dia 20, que foi no sábado, é o dia da prova do anjo. Antes da gente falar, porque eu não vi a prova do anjo, gente. Então eu já quero começar essa parte falando, fazendo um desabafo. Porque eu, num pleno sábado, acordei cedinho, liguei a TV, liguei o pay-per-view, tava preparada para assistir a prova do anjo. E ela não tinha começado ainda, já tinha dado uma hora, essa prova não tinha começado, sendo que eu lembro muito bem que na semana passada tinha começado lá para 1h e 1h30. E tava dando quase 2 horas, não tinha começado a prova. Eu acabei dormindo, então perdi. Não vi a prova do anjo. Queria ter assistido, mas não vi. Mas foi uma dinâmica onde quem fizesse o menor tempo levava a prova e o Christian venceu a prova do anjo. Como ele venceu a prova do anjo, ele colocou o Guimê e a Amanda no castigo, onde eles tinham que usar uma roupa que parecia que tinha vários novelos de lã colado. E a prova é tricotando, né? Eles ficavam com essa roupa cheia de novelo e tinha que fazer a dancinha lá. É um monstro de sempre, né, gente? É uma roupa divertida, fica lá no quintal dançando. Eu acho que eles precisavam inovar. Porque, para mim, um dos monstros mais icônicos foi quando o povo de casa tinha que ligar e escolher qual era o monstro. Então, igual, eu não lembro qual é a edição, mas acho que era com a Solange, onde eles tinham que ficar, as meninas ficaram de peruca durante 2 dias porque o público ligou. Então acho que eu sinto falta disso, do público meio que opinar sobre o castigo do monstro, porque é um castigo bem repetitivo. Só muda a roupa e muda a música, mas é a mesma coisa que eles sempre fazem. Então acho que precisava dar uma inovada aí. E também foi aqui que a gente percebeu que a Larissa também tá incomodando muito a galera. Então o Alface, né, o Ricardo, pelos homens ele tá incomodando, porque ele queimou a largada, eu acho. Ele despirocou, ou como estão falando, ele coringou. Ele tá, assim, encontrando muitas coisas pra causar confusão, enquanto a Larissa tá sendo uma participante que tá incomodando as pessoas. Então, tem muita gente olhando pra ela e falando que ela é planta, que ela só gosta de ficar dançando. Isso também tá incomodando algumas pessoas. O que, se a gente for ver entre Larissa e Ricardo, a Larissa movimentou mais o jogo. A gente viu que nessas primeiras semanas, ainda mais quando o Gabriel tava, ela conseguiu ser uma personagem um pouco mais coerente e pelo menos ela conseguiu despertar um carinho e pelo menos uma torcida maior pelo público. Outra coisa que a gente viu é que o Ricardo, né, o Alface, fez de tudo,
tava lá, queria muito atender o Big Fone, dormiu debaixo do Big Fone, o que é um exagero, né, gente? Que a gente sabe que nunca deu certo. Tava lá, plantado, mas não conseguiu e a Tina conseguiu atender o Big Fone. O que foi, assim, foi bom para ela, né? Que ela conseguiu ganhar a vantagem do Big Fone, que ela colocou duas pessoas no paredão, ela colocou a Domitila e o Gabriel. Mas assim, teve um momento que quando tá todo mundo correndo pro Big Fone, ela já tá com o telefone na mão e o Ricardo meio que toma o telefone da mão dela, né? Ele vai com a mão no telefone, mas ele não consegue tirar. Eu não, assim, não sei como eu entendo essa situação, não sei se foi reflexo, né, porque como correu, vai com tudo ali, mas achei uma situação bem chatinha. Fiquei um pouco incomodado quando eu vi aquilo, porque eu sei que ele queria ter atendido, né, mas não foi, não atendeu. Então, ele precisava meio que não ser tão violento aí nessa parte para não tomar e para não passar do ponto. Agora nós chegamos no último dia da semana, né, no dia 21, que é o dia da formação do paredão. Então, como a Tina, ela tinha atendido o Big Fone, ela já tinha mandado a Domitila e o Gabriel direto pro paredão. Já a Paula, ela tinha comprado lá o poder, ela tinha conseguido, e o poder dela era escolher um participante para não ir para o paredão e o outro iria. Então ela livrou a Domitila do paredão e deixou o Gabriel como escolhido. O Christian, ele deu o anjo pra Kay, o que pra mim não entendi muito bem, porque eu acho que a relação deles não é muito boa. E o Gustavo, ele mandou a Tina pro paredão. Claramente, a Tina, assim, gente, não recebeu muito bem esse voto. Deu até pra ver que durante a provinha que tem o bate-volta, né? Como ela não pode fazer, deu pra ver que ela tava com uma cara bem fechada. Ainda mais que o Gustavo tentou dar um abraço dela, ela não queria. Então a Tina não recebeu muito bem essa indicação dele. Então, por enquanto, a gente tem o Gabriel, indicado pela Tina pelo Big Fone, e o Gustavo foi indicado, ele indicou a Tina pro paredão, duas pessoas. Aí a casa, vou falar o voto de todo mundo. Que teve assim, teve uma galera que foi bem mais estratégica, mas tem uma galera que, Jesus amado, que votos burros. Então, a votação foi: o Ricardo votou no Nicásio, a Sara na Amanda, a Amanda no César, a Marvila na Amanda, a Bruna no César, o Sapato no Fred Nicásio, a Tina no César, o Christian na Larissa, a Larissa no César, a Domitila na Amanda, o Gabriel na Amanda, a Paula no César, o Bocoroso no César, a Kay na Larissa, o César na Amanda, o Bruno Gaga no César, o Guimê no César, o Fred Nicásio na Amanda e a Aline no César. O César, ele foi o que recebeu 9 votos pela casa e ele acabou sendo o indicado da casa. E com isso ele conseguiu um contragolpe e ele puxou. Não, gente, perdão. Ó, o César, ele teve 9 votos e foi indicado pela casa. E como o Gabriel, ele foi o indicado do Big Fone, ele tinha direito ao contragolpe e ele puxou a Amanda. O que meio que estava claro que a Amanda ia pro paredão também. Aí o paredão, por enquanto, formado estava Gabriel, Tina, César e Amanda. Mas só pro bate-volta ia participar só três, né? A gente tira a Tina, quem participava, o Gabriel, o César e a Amanda. E o jogo do bate-volta era um jogo da memória. Gente, olha, vou ser sincero, detestei. Eu acho que, pra mim, é um erro essa forma que eles deixam as provas. Sabe por quê? Porque como tem um patrocinador, e o patrocinador tem a cor específica. Aí eles tentam deixar tudo da cor do patrocinador, o que pra mim não é bom. Ainda mais a prova de hoje, que como a prova de hoje era patrocinada por uma rede de farmácia, e a cor dela era azul, e no telão lá no jogo de memória
quando virava a cartinha lá da memória, não mudava o fundo continuava azul também, então eu achei que foi uma péssima escolha. Então, eu acho que precisava dar uma inovada, trazer mais cores. A gente sabe que é o patrocinador, bota no telão mesmo, mas trazer outras cores ali para a prova para ter uma facilidade na hora de visualizar. Porque ainda mais se a gente for pensar que são provas rápidas, onde a gente vê assim, vê o que a câmera mostra ali na hora. Então a câmera pode focar, desfocar rapidinho, a gente não consegue ver com tanta clareza. Igual, eu senti um pouco de dificuldade mesmo de ver o jogo da memória, porque ainda tinha, era tudo azul, fundo azul. As embalagens já eram pequenas, tinha um que tinha uns desenhos que eram, assim, desenho bem vagabundinho mesmo. E levantar outra questão. Para mim, esse não é o nível do valor que eles arrecadaram. Todas as provas até agora estão com níveis baixíssimos. Não parece um programa que conseguiu faturar mais de 2 bilhões para produzir essa temporada. Eu precisava de mais. Para mim, tá desejando muito a desejar. Talvez a prova que foi mais interessante foi a prova lá que era patrocinada pelo hambúrguer, né, pela rede de fast food. Era a prova que tinha para mim mais criatividade, mas o resto eu tô achando muito simples ali o cenário das provas. Precisa elaborar melhor, não trazer só planos sólidos, né, só cores sólidas. Aí, como é um jogo de memória, quem fizesse 5 pontos primeiro passava para a segunda etapa, onde disputava só 2 pessoas. Na primeira rodada, o Gabriel conseguiu fazer 4 pontos, a Amanda 4 pontos e o César tinha feito 4 pontos. Aí foi para a segunda rodadinha, aí lá a Amanda finalmente conseguiu o último ponto, né? 5 pontos, foi a primeira classificada. E depois o Gabriel conseguiu o último ponto e também foi classificado. Os dois disputaram a prova final, que foi uma rodada onde a Amanda venceu. Como é jogo de sorte, é isso, né, gente? Dependeu de sorte, porque foi um jogo assim bem morninho. Eu senti bem desanimado, vou ser sincero para vocês. Eu queria um jogo pelo menos mais emocionante. Cadê esses bate-voltas onde a gente fica assim tenso? Faltou. Foi um jogo bem mais ou menos, queria um pouco mais. Aí a Amanda escapou desse paredão e o paredão ficou entre a Tina, o Gabriel e o César. O eliminado, a gente vai descobrir então quem vai sair, vai ser na terça-feira. E enquanto isso, a gente fica com essa dúvida: quem fica? Eu não sei, gente, sinceramente. Talvez pode ser que ou César ou que a Tina saia. Eu sinto que essas são as pessoas que estão mais gerando burburinho. Mas até lá tem tempo, né? Então a gente não sabe quem sai. E com isso nós finalizamos esse maravilhoso resumão dessa terceira semana do BBB, gente. Por enquanto eu não tenho favorito, não sei vocês, mas vamos continuar assistindo. E eu prometo que dessa vez, na próxima semana, eu vou assistir a prova do anjo e a prova do líder, pra gente comentar melhor, tá, gente? E fiquem com Deus e um beijinho e tchau!